Boa tarde a todo mundo. Obrigado por todas as alunas e alunos que vieram aqui. Mais uma edição da Semana do Audiovisual. Esse é um evento que a gente já realiza há muitos anos aqui no departamento. Sempre na primeira metade do curso, do terceiro período, é o foco que a gente tem. Então, aqui tem professores de comunicação em audiovisual, comunicação em áudio, comunicação em televisão. E a gente está muito feliz de fazer sempre esse evento, que é um evento da gente refletir sobre práticas do mercado, a relação entre mercado e academia, e a gente receber profissionais que estão se destacando no mercado e nessas áreas das quais a gente fala tanto em sala de aula. E uma coisa que a gente tem valorizado cada vez mais é um valor que é muito forte no Departamento de Comunicação Social da PUC, na própria PUC, que é uma coisa que a gente chama de pertencimento. A gente tem uma sensação muito legal de fazer parte da família PUC. Somos, a grande maioria dos professores, ex-alunos também, e a gente gosta muito de receber ex-alunos que foram para o mercado e voltam aqui para compartilhar alguma coisa com a gente. É um pouco o tom do que a gente está trazendo nessa abertura aqui. Eu queria passar a palavra para a professora Carmen Petit, que trouxe os dois convidados dessa primeira sala com vocês. Obrigadíssimo, Bruno. Também muito bacana mesmo essa iniciativa que já ocorre há vários anos, né? E é um momento fundamental realmente para os alunos encontrarem profissionais do mercado, né? E também, quando são ex-alunos, também compartilharem, né, as suas experiências, as dúvidas, as inseguranças que têm em relação ao mercado. E as duas pessoas que estão aqui abrindo essa semana de audiovisual são duas pessoas muito queridas, dois ex-alunos da universidade, que eu conheço também há bastante tempo, e que foram também estagiários do Comunicar, foram repórteres da TV PUC, né, da qual eu faço parte desde finalzinho de 2001. Então, acho que, assim, eles têm uma experiência muito rica, né, também, assim, de fazer o estágio dentro da universidade, né, e aproveitar aquele momento e como é que esse estágio serviu também para a sua carreira profissional. Acho que os dois têm experiências muito diferentes, né, a Thaís, que está hoje no encontro, né, que é roteirista da TV Globo, e o João Fernando, que trabalha na Cine Group, tem a experiência das produtoras e fazendo produtos diferentes, né? Cada um deles vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente pode começar, talvez, com o João, se ele não se importar, né? O João, que foi repórter do Estadão, do Globo, do Meia Hora, do Dia, e até do extinto Jornal da Tarde. Depois, né? Isso ele teve essa experiência depois que passou pela TV PUC, depois ele entrou já nesse mercado de audiovisual, e aí ele pode falar um pouco da experiência que ele teve, né, que está tendo na produtora Cine Group, inclusive uma coisa bacana, que eu acho legal eles destacarem, é como é que é produzir, né, audiovisual nesse período de pandemia, né, em que a gente tem o distanciamento. Então, vou pedir para o João começar, e depois a gente vai para a Thaís. Oi, gente, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Carmen, pelo convite. E é isso, né, dando um breve resumo aí do que a Carmen já falou um pouco, né, eu comecei como repórter, né, quando eu estava ainda na PUC, né, depois de ser repórter da TV PUC, eu fui estagiário no Jornal Dia, e aí foi bom também, né, ver um pouco do mundo real. Acho que, assim, na TV PUC a gente aprende muita coisa que você vai usar, né, na vida real, mas só que com um pouco de menos de pressão. E aí, quando você está ali na redação, né, a pressão é outra. Então, eu comecei na editoria de cultura, né, o Caderno D do Jornal Dia, e claro, eventualmente você já dava plantão, e aí você vai vendo mais como é que é o mundo real, que você participa das outras editorias, né, que aí é bem complicado, você vai, cada dia uma pauta diferente, coisas que não necessariamente você dá tempo de você se preparar antes para fazer, então você é meio jogado ali, mas tem um lado bom que você aprende, e na rua também os colegas te ajudam muito, né, enfim, apesar deles serem concorrentes, existe uma solidariedade, assim, com quem está, com os colegas que estão ali na rua. Então, eu comecei no Jornal Dia, e depois, quando eu me formei, eu fui contratado pelo Jornal Meia Hora, né, um tabloide um tanto quanto peculiar, porque tem essa coisa do humor e tal, e era muito engraçado, porque na PUC, né, e também na redação, você aprende a escrever, né, de uma maneira isenta, tudo certinho, e no Meia Hora tinha que fazer umas piadinhas e tal, tinha algumas mentes diabólicas ali, né, dos editores, o que era um pouco divertido também, né, tanto para a gente quanto até para os entrevistados, porque sabiam que podiam brincar.
mas você também sabia que tinha que saber dosar. E aí depois eu voltei para o Jornal Dia, que era um tom um pouco mais dentro do padrão assim do jornalismo. E aí eu fui emendando. Aí eu fui para São Paulo, eu trabalhei no Jornal Agora, que é o popular da Folha de São Paulo, né? Que a Folha tem 2 jornais. E aí eu tinha uma coluna de celebridades, que era uma loucura fazer aquilo ali. Eu fazia tanto matéria de televisão quanto essa coluna das celebridades. Depois fui para o Jornal da Tarde, que não existe mais, que era um jornal super legal, que é do estado de São Paulo. E aí eu também tinha uma coluna que era um pouco de televisão, um pouco de moda, enfim, era um mix dessas coisas. E depois fui para o estado de São Paulo, quando o Jornal da Tarde acabou. E aí eu era do Caderno de Cultura também, e aí já era um outro esquema, porque era um leitor muito diferente, eles eram mais clássicos, até um pouco mais arrogantes, assim, tanto os leitores quanto, né, o pessoal da redação, porque eram pessoas mais velhas. Tanto quando eu entrei, assim, a média de idade das pessoas era 50 anos, eu era o único que tinha menos de 30, então era difícil lidar com isso, mas o bom foi que, assim, eu lidei com essa gama muito diferente, né, de públicos dos jornais que eu trabalhei, né, dos jornais muito populares até os jornais, né, de classe A, B. E aí depois voltei para o Rio para trabalhar no Globo, na revista da TV, que também não existe mais, né, para vocês verem como eu tô velho já, né, já enterrei um jornal e um suplemento. E aí depois fui trabalhar no Rio Content Market, que hoje chama Rio 2C, né, Rio Creative Conference, que é um evento de mercado audiovisual. E aí foi muito legal, porque aí eu também vi o outro lado do balcão, porque antes eu lidava com as pessoas que produziam televisão, mas, né, entrevistando, tentando conhecer. E aí, quando você está do outro lado, que você vai lidar com os produtores, aí você vê como é que, né, o processo mesmo de fazer tudo, quanto tempo demora, como é difícil conseguir o dinheiro, a negociação toda, né, como você colocar um projeto no ar, às vezes você demora anos. Se for cinema, então, demora muito mais tempo, né? E aí, com isso, eu vim trabalhar na Cine Group, né, que é essa produtora. A gente faz, na maioria, reality shows e documentários para televisão, séries documentais. Agora a gente vai lançar um longa no mês que vem, se os cinemas reabrirem, né, um longa de ficção. E aí eu lido com coisas muito diferentes, né? Só que eu acho que tudo que eu aprendi no jornalismo é muito fundamental para isso tudo. Desde que eu aprendi na TV PUC, que é como se comportar como repórter, né? Como estudar a sua pauta, como lidar com o entrevistado. Isso serve para muita coisa, assim, não só para fazer entrevistas, que eu eventualmente faço, quanto numa negociação, assim, porque, por exemplo, a gente negocia com os canais, né, que são os nossos clientes, ou as marcas que são os nossos clientes. E, assim, quando você vai ter uma reunião com essa pessoa para um projeto, ou você já chega até um pouco brifado com alguma ideia, né, se você vai oferecer essa ideia, ou, às vezes, o próprio canal já te brifa um pouco, assim, olha, a gente quer uma série sobre maternidade, que é uma que a gente faz. Então, você já vai pensando. E aí, é muito importante, assim como você tem que estudar a sua pauta como repórter, estudar quem é a pessoa que você está lidando, né? Então, se for um canal, assim, o que esse canal produz? O que ele está fazendo nesse momento? Né? O você tá, o projeto que você está propondo, já tem alguma coisa parecida? Então, assim, é muito importante, ler o jornal, que acho que hoje pouca gente lê o jornal, eu ainda sou meio vintage também, eu leio o jornal em papel, mas todos os dias ver as notícias, né, para você saber o que está acontecendo, porque você pode criar um projeto diferente, você viu uma entrevista de alguém, que aquela pessoa falou sobre isso, ou o momento do Brasil, alguma coisa que está acontecendo pode ser uma tendência, né? Então, assim, informe-se todos os dias, é muito importante. E é isso, e saiba com quem você está lidando, né? Assim, por que o seu cliente está ali, o que ele está fazendo, tentar descobrir o histórico. Às vezes não é muito evidente se não for um canal de televisão, se for uma marca, mas o que ela já produziu, o que ela está patrocinando, enfim. Então, isso é muito importante. E hoje, assim, eu tenho uma função híbrida na produtora, eu faço um pouco de produção, um pouco de pesquisa, um pouco de negociação. Então, isso também é uma coisa que acho que ser repórter também me ajudou muito, porque, né, você faz muitas coisas diferentes, muitas pautas diferentes, assuntos diferentes, e tem que lidar com pessoas, né, em instâncias diferentes, tanto o seu editor quanto o entrevistado, ou uma pessoa na rua. Né? Por exemplo, eu no Meia Hora tinha que convencer, às vezes, as pessoas a fazerem pautas muito loucas, e aí você tem que respirar fundo e falar, vamos fazer isso aqui, e explicar. E no programa de televisão, a gente faz muito isso, né? Então, para vocês terem noção, assim, agora eu estou em projetos muito diferentes. Então, a gente acabou de fazer a última temporada do Super Bonita, que está no ar no GNT, que foi gravada metade remota e metade à distância, porque a Thaís Araújo, que apresenta, ficou no estúdio. Então, a nossa equipe ficou no estúdio, mas os entrevistados estavam em casa. E aí eu vou até dar um play aqui depois para vocês verem esteticamente como ficou, para vocês entenderem essa logística. Eu estou fazendo hoje também, eu tive 1000 reuniões de uma série documental para o canal Futura, que chama Destino Educação, que é uma série sobre escolas e sobre educação. Então, a gente mostra escolas que são exemplos no Brasil e no mundo para a gente debater educação no Brasil.
E aí a gente está gravando agora pela primeira vez essa série de maneira remota. São 13 episódios, então são 2 escolas por episódio, metade no Brasil, metade em outros países. Eu fiz a última temporada que a gente conseguiu gravar em outros países, né, porque não podia viajar. E aí você tem que fazer os contatos, né, convidar essas pessoas, explicar o que é, tudo à distância, né, você de outro país. Para algumas pessoas, ser brasileira é você ser meio um ET, assim. Eles acham meio estranho. O que essa pessoa do Brasil veio falar comigo? Enfim. Então, você tem que saber muito o que você está falando, explicar para convencer a pessoa. Ainda mais que é uma série documental, ou seja, você não está pagando ninguém, né? Você está contando com a boa vontade da pessoa para falar com você. Então, isso a gente está fazendo agora de maneira remota. Então, a gente não pode viajar, porque brasileiro não pode ir para lugar nenhum, basicamente, nesse momento. Então, a gente está lidando com equipes de fora. Então, você tem que briefar essa equipe assim, olha, preciso manter uma unidade estética nesse programa. Então, as entrevistas têm que ser feitas de uma mesma maneira para não ficar um Frankenstein quando você for assistir na televisão, né? Cada episódio gravado de um jeito. E aí eu tenho também lidar com as escolas, lidar com a pandemia, porque as escolas não necessariamente estão tendo aula agora. Então, você tem que entender, pesquisar esse país antes, ver as notícias do país para ver o que é, falar o idioma, né? No meu caso, assim, sempre estudei idiomas desde pequeno, então ajudou, assim, o fato de falar inglês e falar espanhol, acho que inglês é obrigatório, né? Você talvez nem consiga mais hoje entrar no mercado e não falar, mas se você puder ter aulas hoje, ainda mais online, que você vai fazendo um pouquinho agora, você vai aprendendo, porque é muito útil, assim, eu estudei 4 idiomas desde que eu sou criança, então isso me ajudou muito, né? Tanto nas entrevistas que eu fiz como repórter, porque às vezes o entrevistado só falava naquele idioma, e sempre alguém na redação fala assim, não me sinto seguro no inglês. E aí você vai lá e aproveita, pega essa pauta da pessoa que tem medo do inglês, e faz isso, e isso ajuda muito em 1000 coisas no dia a dia. Eu também faço negociações às vezes. Por exemplo, a gente quer fazer uma série que é um formato gringo, né? Ou uma série ou um formato de reality show. Então você tem que procurar o detentor dos direitos dessa série ou desse programa e ir negociando, e falar na língua dele, explicar o que você faz, enfim. Então, assim, acho que tudo é uma grande negociação, assim, na produção, que é o que eu faço na pesquisa também, e a apuração, que é muito importante, assim, que essa é uma coisa que Carmen, quando era minha chefe, falava assim, apurou direito, pesquisou, não sei o quê, assim, você tem que realmente apurar as coisas para você ter argumentos e para você poder entender a posição do outro. Então, acho que, assim, eu só queria mostrar exemplos de coisas que a gente fez agora na pandemia, para poder ter assunto, para poder falar um pouquinho depois, se vocês verem também. Eu não sei se eu preciso de permissão para poder dar o play aqui compartilhar no navegador. Acho que já tem, né, Cris? Não, já está. Ele já está com permissão de compartilhar. Então, vou compartilhar aqui. Vários participantes podem compartilhar. Isso aqui eu preciso mexer? Não, somente um participante? Não, só no share screen. E tem que habilitar o áudio do computador também. Share Computer Audio. Quando você abrir lá em cima, na aba... Peraí, deixa eu ver aqui. Para mim aqui dá uma coisa como se estivesse dando liberação para todos. Tô nessa dúvida aqui. Se não posso mandar o link. Compartilha para a gente ver se está com áudio ou não. Não, mas senão você vai lá compartilhar tela. Agora foi. Vamos aqui. Aí habilita para compartilhar o áudio. Está compartilhando. Estão vendo? Beleza. Sim, estamos. Então, vou dar aqui um play primeiro, que é o que a gente fez ano passado, que é o primeiro programa remoto que a gente fez, que é o Boas-Vindas, que é uma série documental para o GNT sobre maternidade, que a gente antes acompanhava as grávidas na reta final da gravidez e acompanhava o parto. E aí, por causa da pandemia, a gente não pôde entrar mais nos hospitais e acompanhar o parto. Então, o que a gente fez? A gente mandou o equipamento para casa dessas pessoas, dos personagens, e aí, nessa temporada, tinha um agravante, que era uma mãe anônima e uma mãe famosa. Então, a mãe anônima, a gente acompanhava os últimos minutos da gravidez, e a mãe famosa já tinha filho e falava sobre a gravidez. Então, a gente teve que mandar os equipamentos, explicar para eles como montar esses equipamentos. A gente tinha que fazer um manual por escrito, a gente ligava por vídeo, a equipe ensinando. E, no caso do parto, os pais tinham que filmar o parto para a gente, ou a equipe médica, porque a gente não podia entrar no hospital. Tanto que a gente perdeu um parto, porque o pai esqueceu de filmar, e tudo bem, o filho dele está nascendo, acho que ele tem preocupações, né, outras além de ficar gravando parto para um programa de televisão, mas só para mostrar para vocês aqui como ficou. Então, assim, olha só, isso aí, eles mesmos filmaram, a família filmou, a gente usou drone, então isso é uma imagem de drone, o drone tem sido um grande aliado nosso nas gravações remotas. E nessa série, tá meio lento aqui, a gente tinha que fazer também ensaios fotográficos remotos.
com as mães famosas e anônimas. Então, a gente tinha o fotógrafo Jorge Bispo, que fotografava da casa dele. Então, vocês verem isso, outra mãe com um drone e o equipamento aí, ó. Então, tá vendo? Tem duas câmeras. Uma que tá filmando isso aí, que é um celular, e a câmera que tava na casa deles. Isso aí é o fotógrafo fazendo eles à distância. Não sei se vocês conseguiram ouvir, porque eu acho que eu falei em cima do vídeo. Enfim, não sei se deu para me ouvir. Carmen, vocês conseguiram me ouvir? Não, deu para ouvir direitinho você. O vídeo está baixinho, mas aí como você estava contando... O áudio dele é importante, só vocês verem esteticamente o que foi. Já tranquilo. E agora eu vou botar o Super Bonita, que eu vou botar o Cold Open. O Cold Open, para quem não sabe, é uma abertura do programa que é comum em todos os episódios, que explica o programa para quem nunca viu, para explicar um formato, alguma coisa. Então, esse é o Cold Open do Super Bonita. Duas câmeras na casa dela, na verdade, né? Uma câmera, que é a que está filmando ela de lado, e um computador no Zoom, que ela está de frente, para ela poder ver a Thaís e interagir com a Thaís. Então, assim, tem toda uma mobilização, porque a gente faz o possível para que as pessoas não tenham contato umas com as outras, né? Para ficar tudo tranquilo e seguro. Eventualmente, a gente tem que mandar um assistente todo paramentado, com os EPIs, como se estivesse indo para a Lua, né? Para a casa da pessoa, para deixar o equipamento na porta. A gente não entra na casa da pessoa, isso é muito combinado. E aí a pessoa tem que combinar e a gente vai ajustando. Então, a gente pede um tempo antes para a pessoa ir ajustando esse equipamento. Mas é tudo uma negociação, né? Porque assim, você primeiro convence a pessoa a participar do programa. Depois, você convence ela a montar esse equipamento e falar e ficar de boa, e 1000 ajustes, e a gente depende da internet dela. Então, a gente fica medindo se a velocidade dela na internet dela tá boa, se não tá, enfim. Né? Tem todas essas questões. E eu vou botar uma coisa muito rápida aqui, porque meu tempo já está muito pouco, que é uma série que a gente fez, que é uma coisa que a Carla me pediu para falar, que é sobre marca. A gente fez uma série para a MTV com patrocínio de um laboratório, que é a GSK, sobre pessoas que vivem com HIV. A gente fez isso para o Dia, né, Mundial da AIDS, que é o 1º de dezembro, e que era uma série documental que a gente tinha que pessoas que vivem com HIV falassem sobre isso. E eu tive que fazer a pesquisa de personagens sobre isso. Então, basicamente, tive que pesquisar pessoas que não falam abertamente sobre a sua sorologia, que falassem disso abertamente na televisão por uma causa, e isso é muito importante quando você tem algo a seu favor, né? Um motivo nobre para fazer com que as pessoas falem, para dar informação, para mostrar assim, que a pessoa que fica com HIV, ela pode ter uma vida normal, ela tem que se cuidar e tudo mais. Então, eu tive que ir atrás dessas pessoas sem conhecer ninguém. Então, você vai falando com ONG, vai falando com pessoas aqui, convencê-las a participar e elas a falarem, né? Então, isso é uma coisa que, assim, a gente teve essa demanda com o cliente, conversou com o canal, propôs, foi ajustando coisas. Então, você tem que ver qual é o seu limite editorial, o que é que você pode falar, o que não pode falar, o que é a legislação permite sobre isso. Porque você tem... Nesse caso, você não teve, mas você tem uma permissão da Agência Nacional do Cinema para fazer algumas coisas e dinheiro deles para patrocinar, então você tem limitações. Mas só para vocês verem uma coisa que a gente fez, assim, esse a gente não fez remoto, a gente testou a equipe inteira para poder encontrar os personagens. Só que a gente fez em uma semana, correndo para estrear em 2 semanas. Fala, pode perguntar, cara. Não, eu queria que você explicasse, porque é um conteúdo de marca, né, para um laboratório, mas não se podia falar no laboratório nem em remédio, né? Exatamente. É um cuidado. Exatamente. Não podia falar em nenhum momento sobre remédio, nem tome isso, nem faça aquilo, nem consuma a marca tal. E aí foi muito delicado, assim, porque a gente tinha que ajustar, né, tudo para poder ter uma coisa interessante para o público da MTV, que é um público jovem, que também tem isso, é um público muito mais difícil de você reter a atenção e ficar explicando a coisa sem ser muito didático, né? E falar sobre isso. Eu quero mostrar também o último aqui que a gente acabou de lançar, que eu fiz para o Instagram for Business, que é uma série que o Instagram mundial pediu para a gente fazer, sobre mulheres empreendedoras que na pandemia se ferraram um pouco, né? Quer dizer, quem não se ferrou na pandemia, mas que a rede ao redor delas ajudou elas a se manterem como negócio. Elas têm pequenos e médios negócios, e aí como é que essa rede delas as fortalece, né? E a gente gravou isso totalmente à distância. Era uma mulher em São Paulo e 2 nos Estados Unidos. Então é isso, a gente teve que mandar equipamento para a casa delas, montar esse cenário na casa delas para elas fazerem, e a gente também colocou pessoas da rede delas para falarem com a gente. Então a gente gravou tudo à distância por Zoom, as amigas delas, né, as pessoas das redes, e a gente mandou um celular, um ring light, que fez assim e filmou com um drone.
E a linguagem é meio Instagram, porque elas são do Instagram. Então a gente segue como se fosse o feed delas. Né? Então a gente segue como se você estivesse passando pelo feed e elas vão contando as histórias delas. Isso é legal porque, deixa eu diminuir o volume delas aqui, porque a gente produziu isso tudo no Brasil com uma equipe brasileira, tirando a parte dos Estados Unidos, que a gente precisou de uma pessoa local para entregar o equipamento e para fazer o drone. A gente fez essas colagens também, essa computação gráfica em cima dos lugares onde elas vivem para mostrar às pessoas que estão com elas. Vocês conseguem... Tá vendo? Isso aí a gente fez por computação gráfica, numa imagem que a gente fez com drone. E isso é isso, a gente pensou tudo no Brasil, né, elaborou tudo no Brasil e só teve essa pessoa de fora para fazer isso, o resto tudo à distância. Então, a gente nunca encontrou com elas. E, deixa eu voltar aqui, como é que eu descompartilho a minha tela. Só lá em cima. Você pode botar Stop Share. Eu já não sei se eu estou na janela certa aqui, Carmen. Não sei se vocês conseguem tirar... Peraí. Pronto, fiz isso para você. Pois é, voltou para você. Então, assim, essas são as coisas que a gente fez na pandemia, é isso. A gente tinha que repensar tudo, né? O que dá para fazer à distância, o que não dá. Então, os celulares ajudam muito, porque a gente consegue controlar muita coisa à distância. A gente está fazendo uma outra série agora para o GNT também, que as pessoas mostram como é a casa delas no interior. E a gente põe a equipe técnica toda online, né? E eles vão controlando a câmera, dependendo do celular, a gente consegue controlar o foco, o ganho de luz, e pedindo ajuda da pessoa sempre. A gente é uma coisa um pouco colaborativa, já que a gente não pode entrar na casa da pessoa e tentar entender as nossas limitações e o quanto tempo você vai tomar da vida daquela pessoa agora, porque não é você chega na casa dela, monta o equipamento, grava e vai embora. Você tem que demorar mais tempo e tudo mais, e entender o que você pode fazer, o que não pode fazer, né? E também quais são os próximos passos, né? Você tem que esperar a pandemia poder permitir que a gente entre ou não, às vezes você não sabe quanto tempo vai durar, enfim. Isso é uma coisa que a gente tem pensado e repensado. Hoje eu resolvi várias questões em relação a isso, que a gente vai gravar, né, a série de educação nos outros países. Isso, a gente está dependendo agora de uma reabertura das escolas, então tem que esperar, você tem que ver se o orçamento dá. Então tudo tem que ser muito pensado hoje em dia. E eu lido com todos esses assuntos. Eu não sou a pessoa que controla o orçamento, eu só gasto, que é a parte boa, mas ao mesmo tempo você também tem que pensar quais são as suas limitações, né? Se dá para ser uma coisa mega mirabolante ou não, né? O que dá para cortar, o que não dá. Então, acho que, assim, uma coisa, por exemplo, quem quiser trabalhar com audiovisual de fato, primeiro você tem que saber o que você quer fazer. Se você quer fazer roteiro, se você quer fazer a produção, se você quer fazer a pós-produção, tentar entender um pouco de cada, conversar com essas pessoas, né, que fazem isso. Então, por exemplo, eu quando entrei na produtora, a primeira coisa que eu fazia, assim, foi conhecer todo mundo, né? Porque cada um fica numa sala e as pessoas não se misturam tanto. Então, vai na pós-produção, conversa com a pessoa da pós-produção, entende o que ela faz, entende o dia a dia dela, as necessidades dela. Da produção é a mesma coisa, do roteiro também. E aí o roteiro, às vezes, é a base de tudo, né? Porque a pessoa do roteiro tá viajando lá, quero fazer isso, quero botar o drone, e assim, amigo, não tenho dinheiro, não dá para fazer isso. O que dá para cortar? Então, assim, entenda o que cada um faz para você poder ter argumentos quando você for fazer uma reunião, quando você for poder negociar, quando você poder falar com o personagem o que você pode fazer, o que não pode fazer, né? É muito importante você ter uma visão global da coisa para saber as suas limitações e o que você pode ser criativo, né? E uma coisa que eu acho, assim, do mercado também, né? Fale com as pessoas do mercado. Acho que, assim, o fato de eu ter estado numa redação que você troca com muita gente, você vai nas pautas, troca com os colegas, né? Converse com as pessoas do mercado, com os seus concorrentes, né? As pessoas estão com você. Faça essa comunicação, é muito importante, assim, porque o nosso trabalho é uma grande rede, né? A gente está aqui se comunicando, né? Eu estou aqui porque, né, a Carmen conhece meu trabalho, a gente troca ideia. Mantenha o contato com as pessoas sempre, assim. Né? Não é só com o seu amigo que precisa ligar de vez em quando para saber como a pessoa está. Do mercado também, né? Mostre para as pessoas o que você está fazendo um pouco, né? Do mercado, por exemplo. Meu Facebook, ele também funciona como LinkedIn, assim. Eu tenho pessoas do mercado nele. Então, assim, vocês lançaram alguma coisa, põe lá para as pessoas saberem o que você está fazendo. Mostre o que é de interessante, né? Às vezes as pessoas te dão ideias, te chamam para um outro trabalho. Então, assim, comunique-se com as pessoas, porque as pessoas nas empresas de comunicação, às vezes, não se comunicam. Isso é muito louco, é contraditório, mas eu já vi isso em todos os lugares que eu trabalhei, né, em redações com 200 pessoas. Aí você está fazendo uma coisa que o colega está fazendo do seu lado, está fazendo uma pauta parecida, e ia dar um problema. Então, assim, troque ideias, comunique-se, é muito importante, e mantenha sempre a sua rede, assim, do mercado. Acho muito importante, né, com seus colegas de PUC. Tem muita gente que eu conheci da PUC que está no mercado hoje, que lembra do que eu fiz, e aí a pessoa, às vezes, você precisa de uma ajuda, precisa de um personagem tal, ou um contato de alguém tal, aí você lembra de alguém, pô,
falando aqui, amigos de não sei quem, já trabalhou com não sei quem, isso para mim funciona com muito, assim, eu quando podia viajar, ia fazer matéria nos outros países, eu sempre mantive os contatos dos coleguinhas dos outros países. Então, eu tenho amigos jornalistas na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, fale com essas pessoas que elas podem ser úteis para você um dia, assim, isso é muito importante. Troque ideia, pergunte o que a pessoa está fazendo com frequência. Isso, assim, é muito importante para a vida, assim, mas nosso mercado de comunicação é muito mais importante. Então, gastei meus 20 minutos aqui, me diga o que eu tenho que fazer, se passa a bola para a Thaís, enfim, não sei como é que vocês querem fazer, mas botei meu cronômetro aqui e deram meus 20 minutos. Johnny é a jato, né? Vai rapidinho, já está no time. E bacana você ter chamado a atenção para essa coisa da rede, né? O Bruno tinha falado também no início, essa rede PUC é muito bacana, que você vai para lugares completamente diferentes e você sempre vai encontrar alguém que era da PUC, com quem você estagiou, em todo lugar, fazendo coisas totalmente diferentes, né? Mas como isso funciona, né, profissionalmente, e ter essa noção de que as suas redes sociais também são as suas redes profissionais, né? Não dá para lidar como se fosse só uma coisa pessoal, né? Às vezes é melhor você criar um perfil pessoal seu que ninguém nem vai saber, né? Só as pessoas mais próximas. E a sua persona profissional fica ali evidente. Obrigadão, Johnny. E aí, depois, quem quiser fazer pergunta para o Johnny, pode colocar aí no chat. E a gente, então, agora vai... quem vai falar é a Thaís. Thaís, está tudo certinho aí? Está preparada? Tudo bem. Então, a Thaís... Ligar o cronômetro. Ligar o cronômetro. Mas o João sempre foi acelerado, hein? O João sempre foi acelerado, sempre falou a 1000 por hora. Mas Thaís, que estudou na PUC também, né, que está no Encontro, né, que é roteirista da TV Globo, que tem aí uma passagem, estudou jornalismo na Colômbia, né, fez um mestrado, né, já cobriu Bolsa de Valores, já trabalhou como produtora da Globo News, da BBC, já fez freela e tal, já foi produtora no Fantástico, então você pode contar, e acho que é bacana também, porque você é uma pessoa que era dentista, né? E aí foi cair nesse mundo. Eu acho que você pode até começar, de repente, contando isso. Exatamente. Como é que você, de dentista... Exatamente, foi isso que eu pensei mesmo, porque assim que eu terminei, né, o ensino médio, na época era 2º grau, eu quis fazer odontologia porque eu achava que era tranquilo e a minha dentista era super feliz, super animada, e aí eu achei que ia ser assim a vida. Só que chegou lá, eu atendi as pessoas, eu estudei no UFRJ e eu queria conversar com elas, entender por que elas estavam passando por aquele problema, e eu queria apurar, né? Eu estava lá apurando histórias, eu só não tinha um meio e onde contar, né? Então, eu vi que o que eu queria mesmo é fazer jornalismo. Eu cheguei a me formar, né, em odontologia, trabalhava alguns dias da semana enquanto ia para a PUC, e depois fiquei só, né, no jornalismo mesmo. Fui repórter lá na TV PUC. Eu cheguei a trabalhar um pouquinho com produção de cinema antes de morar em Nova York, e aí fui lá para Nova York para tentar contar essas histórias e até para fazer um pouco o que o João estava falando sobre aprender sobre as outras áreas, né? Então, lá eu trabalhei mais focada, lá no meu mestrado lá na Colômbia, eu estava mais focada em documentário e fazia tudo. Eu levava a câmera para a rua, entrevistava as pessoas, né? A gente depois editava direto lá no Avid. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para também ter essa noção de todas as funções ali, né? Aí, quando eu fazia freela para a GNT, que era para o Manhattan Connection e para o Saia Justa, eu também saía para a rua, gravava, segurava a câmera com o microfone na mão, entrevistando as pessoas, fazendo o povo fala, né? Em inglês, para uma TV brasileira, assim, não sei nem como é que as pessoas paravam para falar comigo, né? Aquele convencimento que você, né, aquela lábia que a gente aprende, né? Mas eu acho que na minha trajetória acabei comecei na Globo no Fantástico, né? Fiz um processo seletivo e acho que o Fantástico já era uma cara disso, desse tipo de trabalho que eu gosto, que é essa união do entretenimento com o jornalismo. Que é contar as histórias reais, né? Você informar
só que tentando passar de uma forma um pouco que seja mais atraente, né, para todo mundo. Eu acho que aí a gente começa a estudar até estruturas narrativas, né, mais talvez um pouco mais complexas, mas também sempre para contar aquela historinha, né? E sempre pensar na pessoa. A gente vai falar de um tema, lá no encontro a gente fala muito de temas, mas é sempre pensando na pessoa, né? Em como que aquilo vai ser um serviço e como que aquilo vai cativar as outras pessoas, né? E talvez tenha gente que tenha um pouco de preconceito de jornalismo ser mais importante do que entretenimento, e eu acho que a gente tem que procurar um certo balanço aí, porque o jeito de contar também é uma forma importante para você passar aquele conhecimento, porque só jogar, talvez, as informações, as pessoas em casa, a gente que trabalha, né, numa emissora muito grande, que atende muita gente, às vezes a pessoa não absorve tanto se a informação está puramente seca, né? Então, é um exercício de criatividade a gente tentar contar as histórias de algum jeito, né? De um jeito, né, mais atraente. Eu posso até citar, eu já posso até ir mostrando agora, lá no programa, na segunda-feira da semana, foi segunda-feira da semana passada? Não, foi segunda-feira, sem ser ontem da semana passada, porque para mim parece que ontem já foi semana passada. A gente falou sobre fome, né? E como é que a gente vai falar sobre fome num programa que é de entretenimento, né? Vai só falar número, vai só... como é que a gente conta de um jeito mais... que seja mais... que a gente consiga abranger um pouquinho mais. E a gente chegou a falar, a gente mostrou, a gente levou ali, vai ter um auxílio emergencial novo, o valor desse auxílio vai ser tanto. O que dá para comprar, então, com isso? Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se é nesse momento aqui. Aqui tinha um pedacinho. Então, a gente colocou... Deixa eu compartilhar igual eu estava fazendo. Aqui. Share sound. Foi? Acho que foi, né? Foi. Estamos vendo. Aqui, essa era uma especialista, a Gabriela Chaves, que é economista. Revisado. Hoje a gente prioriza plantar cana-de-açúcar. Então, a gente vai fazer os cálculos aqui para uma família de 4 pessoas, tá? Um casal com 2 filhos que for ao mercado usar esse auxílio, o que ele vai conseguir comprar? Vou começar pelo... Nessa faixa, mas desculpa, a gente botou em saquinhos assim, gente. Tem um pão em saquinho e tal. É porque, só por questão de protocolo, higiene, né? Pra exatamente, para a gente não ter os produtos aqui. Exatamente. Então, a gente vai colocar aqui o leite. A gente tem o preço por litro, que é R$ 4,84. Olha, os dados, a gente usou a cesta básica de São Paulo, tá? Pelo DIEESE. Pelo DIEESE. Então, precisa de 15 litros por mês, um total... O André vai somando para mim. 72 e 60. Tá dando para ver aqui? Ok, estamos espelhando aqui no nosso telão. Sim, e aqui no meu pacotinho também, né? R$ 72,60 gastaria com o leite. Isso. Aí vamos colocar o feijão, que é um item super importante. Fazendo todo esse cálculo, 6,78. Né? Outro. Subiu demais. Vou ter que devolver a carne. 6. Daria 72. Isso, né, Gabriela? Tudo fazendo conta e a Gabriela, né, dando alguma possível dica, né, para a gente poder falar de fome sem ficar chato, sem ficar tendo uma como é que para aqui? Stop. Tendo um efeito, né, que a gente quer, né, que é trazer algum tipo de mudança social, que as pessoas entendam como é que elas vão lidar e resolver os problemas, né? Então acho que é importante a gente ver que no trabalho, assim, no entretenimento, nesse tipo de entretenimento, a gente consegue contar de um jeito um pouquinho, né, diferente. Eu parei no meio, eu estava até contando a minha história, mas é porque eu lembrei disso, eu falei, senão eu vou esquecer. As pessoas perguntam muito para a gente como é que a gente seleciona, né? Como é que a gente seleciona e executa as pautas, né? Como o João até tinha mencionado, a gente está sempre lendo jornal, e isso, assim, é essencial, né? Acho que para qualquer profissional
não só do audiovisual, mas da comunicação, né? Então, a gente está sempre no jornal vendo as histórias. Antes, né, quando a gente podia ir para a rua, era ir para a rua conversar com as pessoas, né? Qualquer momento que você está em contato com alguém, a gente conversa e puxa um assuntozinho, né? Agora é um pouco mais difícil, a gente fica um pouco mais restrito a ambientes de internet, né? Então, um lugar que eu também acho bastante pauta é grupos no Facebook, grupos específicos, né? Isso também são, às vezes, bem fontes de tendências e coisas que a gente pode abordar. A gente está sempre ligado, né, nas notícias, e às vezes a gente vê que tem uma pessoa muito forte que pode ser uma tradução de um tema que a gente sempre queira contar, sempre quis contar e está na hora de contar. Então, a gente fica muito ligado em personagens mesmo. Mas eu estou no encontro desde antes do programa começar, né? Quando eu era do Fantástico, e aí a Fátima me chamou para ir para o encontro para fazer esse início, né? Essa formulação de um novo programa. E lá no início, como a gente estava começando, a gente tinha temas que dava na telha. Tipo, tinha um tema que dava na telha, a gente fazia o tema e corria atrás dos personagens. Agora a gente já tem uma maturidade e a gente faz os temas de acordo com os personagens que a gente encontra. Então, conversando e apurando e vendo, a gente vê esses personagens e que tipo de pauta a gente pode contar a partir deles, né? Às vezes é um conteúdo que viraliza, né? Algum videozinho da internet, né? Mas atenção que não é tudo que viraliza que vira pauta, né? Porque senão todo dia a gente ia ter que falar de K-pop, porque está todo dia lá no Twitter. Então a gente vê que é relevante para todo mundo. O que é um pouco difícil saber o que é relevante, isso é sempre uma discussão, né? Porque o que é importante a gente saber que o nosso público é muito aberto, né? É um público muito grande, muito variado, e na internet, né? Como eu uso também meu Instagram para postar e mostrar meus trabalhos, e na internet a gente sabe muito bem o nosso público, né? E geralmente a gente faz um nicho ali, a gente tem um público muito específico e a gente vai cuidar daquelas pessoas, né? Na TV, não, é um público muito aberto, muito variado. Então, a nossa linguagem tem que ser cuidada para tratar todo mundo, para que todo mundo possa entender e para que ninguém sinta que aquilo está explicando demais. Então, é um balanço que a gente sempre está pesando ali, né? A gente, antes da pandemia, a gente fazia reunião de pauta para a gente oferecer, dar nossas ideias, e aí davam ideias já de formato de como que a gente vai contar, porque às vezes a gente já tem uma ideia e já sabe como quer contar. E às vezes você tipo, olha, eu tenho esse personagem maravilhoso, mas não sei. Mas aí tem outras pessoas que vão lá para fazer um brainstorm coletivo mesmo, para a gente saber como contar melhor aquela história. Hoje em dia é tudo por e-mail. Dá até uma dor no coração, porque eu tenho tanta saudade de encontrar com as pessoas e trocar mais fácil, né? Porque por e-mail alguém fica, às vezes, uma corrente, alguém dá outra opinião, e aí fica legal a gente ver que o assunto rende. E aí vamos botar a pauta no ar. Às vezes, pelo grupo do WhatsApp também não tem jeito, mas às vezes tem esse grupo, né, do WhatsApp, tem hora para abrir, tem hora para fechar, e quando é uma coisa muito, né, alguma pauta que vai ser para o dia seguinte, né, alguma tragédia, alguma coisa assim, aí pode mandar fora do horário, né? Mas, em geral, assim, essa troca, às vezes, lá no grupo é boa por isso, né? Às vezes o chefe nem estava animado com a pauta, mas todo mundo discutindo, não, eu acho que não, eu acho que isso aqui, não, mas eu acho que esse cara fez errado, aí você vê que rende, né? Se o assunto né, proliferou dentro lá do grupo, é porque, olha, esse assunto é polêmico, eu acho que rende, aí a gente coloca, né? O que mais? Na pandemia, a gente tem feito também praticamente tudo à distância. Teve uma época que estava dando uma melhorada no fim do ano e no início do ano. Esse áudiozinho do WhatsApp, vocês estão ouvindo aí ou sou só eu? Só eu. Não ouvi, mas não foi nada dramático. Eu aqui. Pronto, fechei. Deve ser do grupo.
Mas, assim, na pandemia a gente tem gravado. Teve uma época que tá, né, quando aqui no Rio de Janeiro estava um pouquinho melhor, a gente ia para a rua, gravava, o povo fala com distanciamento, a pessoa lá com o microfone higienizado, repórter longe, todo mundo de máscara, mas agora a gente parou com isso, porque agora tá brabo mesmo, né? Uma outra dificuldade uma outra coisa que a gente perdeu também, além dos VTs serem gravados, assim, da mesma forma que o João estava contando, né? A gente coloca um computador com uma pessoa, uma câmera, às vezes leva celular, às vezes leva chip de celular também, né? Isso tudo a gente tem que fazer. A gente perdeu a nossa plateia, porque o encontro tinha uma plateia que era muito participativa, e a plateia dava de manhã, tinha sempre uma pessoa que ia lá passar os temas para a plateia, e aí a gente perguntava para as pessoas, eu já fiz essa função também. Então, lá a gente perguntava para as pessoas se elas tinham alguma história para contar de cada tema, né? E isso já dava um termômetro também para a gente do que ia ser, do que ia render, né, em termos de audiência, né? Porque a plateia do encontro são das pessoas que assistem, né? Então, isso também a gente perdeu. E aquele depoimento ali espontâneo ali que a gente tentou, às vezes, conseguir, e na plateia, às vezes, era forte, isso a gente agora perdeu mesmo, né? No máximo que a gente tem é alguém mandando um videozinho, dando um recado, né? E nada mais. Mas eu acho que é isso, assim. E o programa tem um ritmo diferente, né? Porque a Fátima conversa com pessoas ao vivo, né? Via videochamada. Só que é um ritmo diferente, né? Quando ela está ali com os artistas, com a pessoa que é anônima do lado do artista, que vai falar sobre o mesmo assunto, sabe? Isso, essa quentura ali daquele palco não tem mais, e o ritmo fica um pouquinho, né, diferente, mesmo porque tem aquele delayzinho da videochamada, né? E ainda perde um pouquinho, mas a gente vai moldando lá conforme for. Eu respondo ou termino? Tem uma mãozinha levantada. Acho que pode até ir respondendo. Isaura, você quer... Isaura ali, você que levantou a mão? Ela está com áudio? Ou quer escrever no chat? Eu vou terminar aqui. Já estou terminando também. Deixa eu só... Uma coisa que eu esqueci, para você falar do merchandising. Não esquece o conteúdo patrocinado. Porque eu acabei pulando aqui na minha listinha. A gente faz, assim, eu trabalhei muito com jornalismo, e quando eu mudei do jornalismo, que eu era do Fantástico, quando eu mudei para o encontro, para mim, como o Fantástico também já era um programa que tentava contar as pautas de maneira diferente, para mim não foi uma mudança tão radical assim. O que era mais diferente é o conteúdo patrocinado. E a gente tenta fazer esse conteúdo patrocinado de um jeito que tem, claro, aquele conteúdo que é a Fátima só mostrando ali o presunto, né, fazendo café e tal, mas tem o conteúdo patrocinado que é um conteúdo de verdade, né? Eu estou fazendo agora um merchan da Dove, e nesse merchan da Dove são mulheres contando histórias sobre os cabelos, né? E a gente... ninguém está falando eu uso Dove, meu cabelo fica lindo. É isso mesmo. Aqui, pesquisa de conteúdo. Termina esse daí, aí Então, esse merchan da Dove são entrevistas com mulheres contando as histórias delas, com cabelo que não tem nada a ver com a marca, né? Mas é um posicionamento que a marca quer. A marca quer mostrar que o seu cabelo é a sua escolha. Então, o cabelo, você é que escolhe o jeito do seu cabelo. Então, as pessoas contam histórias de preconceitos ou de reafirmação de identidade, né? Então, os VTs, assim, totalmente poderiam estar no programa, né? Eles são bem marcados, de que são, olha, isso é um conteúdo patrocinado, tem a Fátima com o LED da Dove atrás, né? O shampoozinho, a pessoa conta a história, que poderia ser um quadro patrocinado ou não, né? Então, eu acho importante, assim, quando a marca
ela pensa já num formato que tem a ver com o programa, né? Tinha um outro merchan que a gente fez da Renner, que também eram mulheres que estavam contando histórias de superação, também pautas que tinham tudo a ver com o encontro, né? E eu acho que talvez isso seja uma tendência, né? Mais do que aquela propaganda interruptiva, né? Porque a gente muda de canal, as pessoas né, pulam o anúncio, né, no streaming ou no YouTube. Então, esse conteúdo patrocinado, que muitas pessoas já fazem, né, nas redes sociais, né, eu acho que a tendência é aumentar. E eu acho que é importante saber o canal que você está dando, né? Do mesmo jeito que algumas marcas, às vezes, quando estão falando com criadores de conteúdo, querem um formato que não é o que a pessoa está à vontade, que a pessoa está acostumada a fazer, né? O produtor de conteúdo faz outras coisas, mas eles já mandam para o influenciador já um tipo de vídeo certinho. Nos programas também, né? O ideal é a gente ter um conteúdo patrocinado que já seja uma continuação ali do programa, tá? Ali no meio, por acaso, aquilo tem um valor, né? Porque a ideia é inspirar, esse da Dove, por exemplo, é inspirar outras mulheres, né? A terem também o cabelo do jeito que querem, né? Então, isso também para as marcas também é importante pensar em onde você está indo, né? Em como formatar aquilo para ficar suave, né? Dentro do conteúdo. E aí, por último, eu acho que eu queria falar era sobre esse nosso propósito assim, de mudança social. Eu acho que muita gente que fez comunicação e jornalismo, a gente quer, né, mudar o mundo, né, e tentar mexer um pouco, né, com as estruturas assim da sociedade. Eu acho que eu fico muito feliz de eu estar no programa que eu estou, porque eu vejo que muitas pautas que a gente começou a falar hoje já são mais faladas, sabe? E a gente vê mesmo que a gente pode estimular e inspirar outras pessoas, né? Eu queria só mostrar um videozinho que foi uma mulher que ela era vítima de violência doméstica e ela saiu disso, ela mandou uma carta para a gente, um e-mail, né, uma mensagem, e ela dizendo que ela conseguiu sair porque assistiu no encontro uma reportagem de uma outra mulher que tinha denunciado o marido. Então, essa aqui. Por ser mulher. Mas cresceram também outros tipos de violência psicológica. Tenta só um pouquinho, Thaís. Para essa mulher. Vou colocar aqui no telão uma frase que foi ouvida muitas vezes por uma dessas mulheres. Dói mais em mim do que em você. Essa frase foi ouvida pela Silvana durante muito tempo e ela era dita pelo marido sempre que ela era agredida. Em algum momento, a história da Silvana cruzou com a história do encontro, porque aqui no programa a gente trata muito desse assunto, porque ele é muito urgente e as mulheres precisam de muito apoio para que elas consigam ter força e coragem para sair dessas relações que são tão já era durante a pandemia. Violentas. Então, a minha parceira Mona Lisa do Perron vai contar para a gente em que momento a história do encontro se cruzou com a história da Silvana. Vamos lá. Eu me chamo Silvana Oliveira Fênix, tenho 54 anos e sou uma sobrevivente da violência doméstica. Silvana passou 20 anos debaixo do mesmo teto do homem que dizia que a amava, mas que espalhava por seu corpo marcas violentas de socos, chutes e tapas. 20 anos. Até a manhã do dia 19 de fevereiro de 2020, quando ligou a TV no encontro. A conversa daquele dia era violência contra a mulher. No palco, a vítima Cristiane Machado, que tinha conseguido sair de um casamento parecido com o de Silvana, chamou sua atenção. Quantas outras mulheres não têm a chance de contar suas histórias, né? Exatamente. Não tiveram essa chance. Eu fui voz para muitas mulheres e que outras vozes apareçam, porque eu acho que temos que dar o exemplo. Mas a gente precisa lidar com isso com uma urgência. Enquanto ouvia o relato de Cristiane, Silvana reparou nos hematomas espalhados pelo seu corpo, resultado das agressões da noite anterior.
Ela entendeu a mensagem como um chamado. Silvana precisava recomeçar sua vida do zero e ressurgir das cinzas. Bom, e a gente vai receber aqui hoje, no nosso sofá virtual, a Silvana. Queria dar bom dia para você, Silvana. Agradecer por você estar aqui com a gente. Já quero logo dizer para você que eu tenho certeza que hoje você vai ser inspiração para muitas outras mulheres. Bom dia. E aí elas conversam, Bom dia, né? minha A linda. Silvana Que felicidade, fala que prazer estar aqui. Ela fala da vida dela, né? E como que ela conseguiu sair dessa e acho que é isso. Acho que a gente de um jeito ou de outro a gente consegue entreter e conseguir fazer as pessoas tomarem as próprias decisões com mais clareza, né? Dar mais recursos para as pessoas tomarem as próprias decisões, né? Então, é isso. Queria agradecer muitíssimo a vocês dois, João Fernando e Thaís, né, que vocês foram excelentes, eu tenho certeza que a galera aproveitou, e o objetivo é essa troca, né? E aí, quem sabe, daqui a um tempinho, vocês também estarão se encontrando no mercado de trabalho, né? Então, super obrigada.